E já estamos de volta! Agora o assunto é pet, porque os animais são como filhos. E aí, gente, bate uma preocupação, né, de submetê-los a algum procedimento cirúrgico. As pessoas têm um pouco de medo, um pouco de receio, mas a castração, tem muita gente que defende, né, esse procedimento e fala da importância para a saúde do animal. Então nós vamos entender um pouquinho mais a respeito, conversando com o Dr. Modesto Tofanello, médico veterinário, que está aqui novamente com a gente. Tudo bem, Modesto? Olá, Edu, tudo bem? Como você está? Tudo na paz? paz? Eu estou bem, tudo na paz. Obrigado por mais esse convite para a gente estar falando aí desse tema que é muito importante, né? Que muita gente tem dúvidas e é assim, dentre os procedimentos realizados na rotina de hospitais e clínicas veterinárias, a castração com certeza é o que está no topo da lista, porque é o procedimento cirúrgico com certeza mais realizado. E envolve, eu vou começar falando de muitas crenças populares, né, que envolve a castração. Muitas? Tem muitas, né? Muita gente chega ao consultório e quando a gente fala em castração, as pessoas vêm ali com algumas dúvidas e algumas crenças já instaladas, que algumas delas até procedem e outras não. Então, assim, a primeira coisa assim que a maioria das pessoas fala quando a gente fala em castrar o animal é falar, ai, que dó, assim, porque acho que vai ser muito doloroso, como que é feito. E assim, o procedimento ele é muito tranquilo, mas eu sempre sou muito sincero. Envolve sim os seus riscos, pois é um procedimento cirúrgico e também um procedimento anestésico, né? O animal ele tem que ser passado por uma anestesia geral e então a gente tem que se assegurar da maneira que a gente consegue, né, de que esse procedimento anestésico e cirúrgico vai ser feito com a maior segurança possível, né? Uma outra crença que muita gente fala é assim, mas vai engordar, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar isso. Já. E muita gente fala, mas engorda. Isso essa é uma crença que é verdadeira em parte. Por quê? Quando a gente faz a castração, a gente retira ali, tanto da fêmea quanto do macho, o local de produção de alguns hormônios esteroides. Né? No macho, a testosterona, que é produzida no testículo, e nas fêmeas, por exemplo, o estrógeno, que é produzido nos ovários, que são retirados na castração. Vou falar um pouco mais depois sobre a técnica e o que é feito ali, o que é removido. Mas assim, esses locais de produção de hormônios, quando eles são retirados, os hormônios esteroides, eles têm como base da produção deles o colesterol, a gordura, que a gente e o ser humano também pega na alimentação. Então, quando a gente tira essa fábrica de hormônio, parte da gordura que era direcionada para a produção de hormônios, ela vai ser direcionada para outros locais do corpo, como por exemplo, gordura de depósito, né? Tecido adiposo. Então, engorda sim. Por isso que geralmente após a castração, a gente indica que a ração, por exemplo, seja uma ração para animais castrados. Sim. Pois ela é uma ração que contém um menor teor de gordura, tá? Porque o sobrepeso não é legal também. Outro mito também que muita gente fala, né, que é contra a natureza do animal. Realmente, realmente, né? A natureza ela foi feita dessa forma, né? O animal ele foi feito com o trato reprodutivo dele daquela forma para se reproduzir. Mas também a gente pensa muito hoje em dia em controle populacional, né? Porque a população hoje de cães e gatos, até vou mostrar alguns dados aí, ela vem aumentando muito, né? Vem aumentando demais a população de cães e gatos e outros animais, mas principalmente cães e gatos de rua, em situação de rua, que não são castrados. Então, assim, a gente pensa também em castração no controle populacional, né? Aqui tá alguns dados aqui, por exemplo, essa imagem 1, ela fala da idade púbere, né, para cães, porque alguns dados mostram que se a castração, que eu vou mostrar também depois esses dados científicos, que se a castração ela for realizada antes da puberdade, tanto de cães, gatos, machos e fêmeas, ela reduz muito a incidência de algumas doenças, principalmente tumores, e aumenta também a longevidade desses animais. Então, o animal castrado, cão, gato, macho ou fêmea, ele chega a viver aí, em alguns casos, quase que o dobro da expectativa de vida de um animal que não foi castrado. Então, aqui tem algumas informações sobre a idade
né, que esses animais chegam na puberdade, ou seja, o ideal, né, assim, a minha recomendação, cada veterinário tem a sua recomendação de acordo também com trabalhos científicos, mas eu me baseio muito nisso aqui. Eu indico sempre a castração antes da puberdade, visando ali diminuir a incidência de algumas doenças. Então, para cães, né, machos, a idade da puberdade é de 6 a 9 meses, depende muito da nutrição, principalmente, e do porte. Cadelas, uma média de 6 meses a 2 anos, gatas de 4 a 12 meses e gatos de 5 a 10 meses. Tem essa variação muito grande porque, como eu falei, depende muito do porte. Então, cães de porte pequeno tendem a entrar na puberdade mais cedo e cães que se nutrem melhor tendem também a entrar na puberdade mais cedo. Então é uma crença limitante que no passado a gente pensava muito que precisa ficar adulto primeiro, precisa completar um ano para poder castrar, primeiro cio. Isso todo mundo fala, né? Tem que dar pelo menos um cio, tem que tirar pelo menos uma cria. Todos falam isso. Tem que tirar pelo menos uma cria, né? Antes de castrar, tem que dar pelo menos o primeiro cio. E é besteira a coisa da cria? Não precisa tirar essa cria? Não precisa, assim. Para o desenvolvimento do animal, para a saúde do animal, a primeira cria, uma cria ou o primeiro cio não é determinante, tá? Não é determinante, não. E eu falo assim, se você quer, porque eu não posso ser também ali um carrasco, falar não, que não pode, como tem muitos veterinários que fazem isso, não está errado também, mas assim, eu não posso, não é minha conduta chegar e falar assim, você não deve deixar tirar uma cria. Eu falo assim, se você quer tirar uma cria do seu animal, tira uma só. Entendeu? Espera ali, faz no primeiro cio ou espera no segundo cio e tira uma cria e depois castra, tá? Porque vai melhorar muito a qualidade de vida deste animal. Então, em relação à expectativa de vida, né, esse trabalho aqui, ele mostra que animais castrados apresentam maior expectativa de vida quando comparado a animais intactos, ou seja, não castrados. Esse aumento pode decorrer do efeito preventivo da gonadectomia, que é a retirada da gônada, né? Gônada é o órgão reprodutor, né? Testículo no macho, ovário na fêmea. Ectomia é a retirada. Então, gonadectomia é a retirada da gônada. Quanto a doenças do sistema reprodutivo e da redução de comportamentos de risco, né? Como saída, fuga, brigas, disputas, mas também pode refletir o maior cuidado destinado a esses animais por seus proprietários. Então, a expectativa de vida, ela aumenta por vários fatores, não só pela questão da retirada do hormônio em si, é porque vai influenciar no comportamento do animal, é porque vai diminuir a incidência de doenças. Em relação ao aspecto imunológico, que eu acho, esse é um dos pontos que eu acho mais importante, porque a fêmea, toda vez que ela entra no cio, baixa a imunidade dela, ela fica imunossuprimida, então ela fica sujeita a adquirir várias doenças. É muito claro no consultório o número de animais que chega doentes com doenças infecciosas, vírus, bactérias, dentre outras, tumores. É muito claro que esses animais, grande maioria que chega com doenças, são animais que não foram castrados, que não são castrados, né? Então, assim, em relação ao status imunológico, é bem evidente. E o macho, ele vive sob um certo estresse, né, fisiológico, que não é castrado, porque o instinto dele é de cruzar, é de copular. Então, por mais que ele seja um animal tranquilo em casa, a influência da testosterona, né, e assim ele consegue sentir por feromônios ali, fêmeas que estão ali na região, e ele fica ali, o instinto fisiológico dele é copular. Então isso causa um estresse fisiológico, aumenta o nível de um hormônio chamado cortisol, que é imunossupressor. Daí ele fica mais estressado. Ele fica mais estressado. Por mais que eu fale assim, ele fica estressado, mas ele é tão calmo. Mas assim, o estresse não é aquele estresse demonstrado do animal ficar correndo, inquieto, latindo, não. É um estresse fisiológico. O animal pode ser um animal muito calmo, mas fisiologicamente estressado, com nível de cortisol elevado. A castração poderia deixar teu animal mais tranquilo, e relaxado em casa. Sim, até por exemplo, para adestrar cães, alguns adestradores, acredito que a grande maioria deles, pedem que o animal seja castrado antes do treinamento para ser adestrado, porque aumenta mais a concentração do animal, o animal fica mais tranquilo, mais dócil, briga menos, diminui hábitos indesejados, como por exemplo nos machos, o hábito de sair urinando, demarcando o território, diminui muito mais. Assim, tem dois poréns. Se você caça um animal cedo, ele ainda não adquiriu aquele comportamento de demarcar o território. Então, de repente, nem desenvolve. Nem desenvolve.
Agora, se você castra um cão macho aí com 5 anos, 6 anos, onde ele ficou 5, 6 anos da vida dele com aquele hábito de demarcar território, aí muitas vezes a gente castra, tira ali a influência hormonal daquele hábito, mas neurologicamente ele já está com aquele hábito implementado nele. Então, assim, às vezes não é determinante que a castração vai retirar aquilo ali. Quanto mais cedo for feito, mais chances tem de a gente reduzir hábitos indesejados, tá? Mas fica mais dócil mesmo, o animal, geralmente? Fica mais dócil, sim. É a mesma coisa que eu tô falando aqui da demarcação de território. Se um macho, ele é influenciado a ser agressivo com outro macho, por exemplo, pelo hormônio, e fêmeas também. Mas se ele fica 5, 6 anos tendo aquele comportamento agressivo, às vezes a gente tira a influência hormonal, que vamos dizer, influencia 50%. Né? Um número assim subjetivo. E os outros 50% já é do comportamento dele, neurologicamente falando. Então a gente tem que fazer a retirada, né, a castração, antes que o animal adquira certos comportamentos, que são influenciados pelos hormônios. Ok, vamos lá. Então vamos continuar. Certo. E aí? Então, aqui falando de neoplasia mamária, que é um outro ponto também que eu me preocupo muito, né? Se castrar antes do primeiro cio, a chance daquela fêmea canina ou felina ter tumor de mama é de 0,5% quando ela estiver velhinha. Tem muita incidência de tumor de mama? Muito, demais. Essa semana mesmo eu operei alguns de tumor de mama. E se ela dá um cio que a gente castra, já sobe para 8%. Então, de 0,5% antes do primeiro cio, deu um cio, castrou, mesmo assim ela vai ter 8% de chance. E depois de 2 anos e meio de idade, a castração já não vai conseguir influenciar, né, o não aparecimento de tumor de mama. Então é muito comum a pessoa chega assim, eu castrei minha cadela com 5 anos e hoje a cadela tem, por exemplo, 10 anos e ela está com tumor de mama. Mas falaram que se eu castrasse não ia dar tumor de mama. Mas ela foi castrada com 5 anos de idade. Então, assim, um dos pontos também mais importantes que eu acho em relação à castração de fêmeas é em relação ao tumor mamário, que é muito comum na rotina, muito comum. E o ruim, que eu vou mostrar até algumas imagens de tumor de mama, se quiser passar a próxima imagem. Só vou dar um recado antes, então. Vai lá, aí a gente já mostra. Gente, antes da gente mostrar as imagens e continuar esse assunto sobre castração, tá? Vou mencionar para você também da importância de você deixar as energias da sua casa e as suas energias em ordem, tá? Eu vou comentar para ti agora, do ponto de vista energético e espiritual, muitas vezes o animal espelha como está o dono, absorve as energias do dono, da casa, do ambiente. Então vamos ficar mais, né, em harmonia, que é bom para a gente se a gente cultivar boas energias, porque atraímos bons acontecimentos, é bom também para a energia do nosso lar e dos nossos animaizinhos, né, que ficam interagindo o tempo inteiro conosco. Então vou mencionar para você um banho de limpeza e harmonização que a Dríade lançou para você dar um show nas energias negativas e conseguir conservar um astral positivo, tá? Seu campo energético em ordem. Ó, o banho vem nesse envelopinho aqui, ó. Então tudo muito prático para você, compacto. E aqui nós temos a mistura de ervas. 7 ervas de limpeza e harmonização, tá? Você pode dividir em 3 e aí você põe para ferver uma porção desse banho, mexe com uma colher de pau, pensando nos seus propósitos de estar em harmonia, né? Show uruca, show olho grande, show inveja, show baixo astral. Aí depois você vai peneirar este banho, tá? Coloque a mistura no recipiente, né? Pode ser um balde, complete com a água do chuveiro, depois da cabeça aos pés. No kit vem a explicação de todas as ervas, o que cada uma delas pode fazer por você. Agora, a gente sabe que não adianta você cuidar da sua energia e não cuidar da energia da casa. Então acompanha esse spray aromático aqui que é uma delícia, gente. Então utilize o spray, tá? Que você vai deixar a energia da sua casa muito gostosa, tá? E você vai perceber isso refletindo nas pessoas que circulam pelo ambiente. Vem ainda com um sabonetinho de arruda, sal grosso e alecrim para você utilizar após o primeiro banho. E esse saquinho de tecido que você pode, se preferir, colocar as ervas dentro, amarre no chuveiro e conforme a água vai passando pelo sachê, ela vai te banhando, né? E tratando as suas energias. Para você adquirir, é só você entrar no site da Astral TV e clicar em loja.
tem a nossa lojinha virtual lá, onde você encontra alguns itens bem legais, inclusive esse kit de limpeza e harmonização. Você vai ver que jogando energia negativa para fora, as coisas vão fluir melhor na sua vida. E a gente volta agora com o Dr. Modesto Tofanello falando sobre castração. Então, doutor, já vimos que o animal fica mais dócil, né? Sim. Já vimos que há benefícios para a longevidade dele também. Longevidade, diminuição de tumores, né? Do estresse também, como eu vou né? mostrar daqui a pouco, o estresse também muito importante, principalmente nos gatos, né? E como eu havia falado a princípio, né? Uma das questões assim de grande importância, até na saúde pública, é a diminuição da taxa populacional de cães e gatos, né? A gente pode ver que há um grande número de animais em situação de rua. As ONGs e órgãos de proteção, aí eu atendi e atendo vários que realmente estão super lotados, fazendo tudo para que esses animais sejam adotados, já castrados, vacinados, vermifugados. E assim, muita gente hoje em dia pensa em comprar cães. Eu não estou aqui para falar se é certo ou errado, mas eu sei que existe muitos cães, né, querendo um lar, querendo uma família, e que é muito importante a gente pensar também na taxa populacional quando a gente pensa em castração. Tá? Se passar a próxima imagem, a gente vê até alguns dados de número de animais aqui no Brasil, de cães e gatos. Cães chega aí a quase 50 e alguma coisa milhões, e gatos também. E esse número ele vem só aumentando, né? Então, quando a gente fala em taxa populacional, né, a gente pensa aí, e tem até alguns números disponíveis, se a gente puder ver aqui, cães, né, o número de cães no total, tanto em situação de rua quanto os domiciliados, ele está acima de 55 milhões, né? E gatos acima de 24 milhões, né? Tem outros animais também, mas cães e gatos, pode ter certeza que desse número a grande maioria está em situação de rua. E vendo a próxima imagem, a gente vê também que um dos benefícios da castração também em relação a doenças nas fêmeas caninas e felinas é a diminuição da doença chamada piometra, que é a infecção uterina. É muito comum também. Essa semana atendi algumas. Piometra, então a gente vê que no trato reprodutivo da fêmea normal, né, onde está o útero com os cornos uterinos, quando a fêmea entra no cio, a cervix, que é o colo do útero, ela abre para se preparar para a cópula, e nisso pode entrar uma bactéria e fazer uma infecção dentro do útero. Então o útero, que era daquele tamanho, ele fica mais ou menos desse tamanho, e todo esse conteúdo dentro, na maioria das vezes, é um conteúdo purulento, é uma infecção bacteriana, um pus. Eu já cheguei a operar uma cadela onde só o útero dela com conteúdo purulento chegava a pesar 14 quilos. Nossa! 14 quilos. E pode sim levar à morte em alguns dias. Se a gente ver a próxima imagem, até para dar uma dica para o pessoal em casa, nos machos, né, a gente fazendo aqui essa configuração, quando a gente também fala em doenças, a gente pensa na prevenção do tumor de próstata, né? A próstata, ela fica situada nessa região, também o ser humano também tem próstata, mas o macho já acima dos 5 anos, os estudos mostram que ele já começa a ter um aumento dessa próstata influenciada pelo hormônio testosterona. E que inicialmente é uma hiperplasia benigna, mas se persistir cada vez mais esse aumento, ele vai inflamando e ele se torna um tumor maligno. E quando está na fase de hiperplasia benigna, o tratamento é até a castração mesmo. Então ainda vai castrar antes que tenha essa hiperplasia benigna. A gente pode ver a próxima imagem, quando a fêmea canina ou felina está com uma infecção uterina chamada piometra, né? É o corrimento vaginal, né? Esse corrimento, ele só acontece quando a piometra ocorre e a cervix, que é o colo do útero, está aberta. Ela fica aberta e o conteúdo consegue refluir do útero para o externo da vagina externa. Mas muitas vezes a gente chama de piometra fechada e piometra aberta. A piometra ela acontece e o corpo do útero ou a cervix, o colo do útero ou a cervix está fechada, então a gente não vê esse sintoma. E essa fechada é o pior, é nessa que vai acumulando conteúdo purulento dentro do útero, e cada vez mais esse útero vai se distendendo. E tem muito risco de romper lá dentro e a fêmea morrer por peritonite. Nossa, é bem grave, é uma emergência médica. Falando um pouco do procedimento, a gente pode ver na próxima imagem, até muita gente tem essa dúvida do que é feito, né, no procedimento de castração. A gente vê nessa imagem os 2 ovários,
né, os 2 cornos uterinos e o corpo do útero. Então na castração é retirado os ovários junto com os cornos uterinos e o corpo do útero. Então essa fêmea não vai ter mais útero, né, para acomodar uma gestação ou para incomodar uma infecção, e não vai ter mais os ovários, que são as fábricas ali de hormônio. Então ela não vai ter mais influência hormonal e nem o espaço para acomodar a gestação ou infecção. Isso a fêmea? Isso a fêmea. E no macho, né, na castração do macho, a gente pode ver na próxima imagem, no macho é feita a orquiectomia, né? Na fêmea é chamado ovário-salpingo-esterectomia. Entre os veterinários e até popularmente a gente fala OSH, ovário-salpingo-esterectomia, retirada dos ovários e do útero. No macho, o nome do procedimento é orquiectomia, orqui de testículo, ectomia de retirada. Então é retirado os testículos, a gente retira os testículos, faz a ligadura aqui, essa parte, e ele não vai ter mais o testículo como produção de espermatozoides e nem produção de hormônio. Tá. Então assim, no procedimento, como que normalmente é realizado? Primeiro o animal tem que passar por consulta, a gente tem que ver como é que está o estado geral de saúde daquele animal. Essa é uma cirurgia, né, quando feita de rotina, a gente fala que é uma cirurgia eletiva, ou seja, é uma cirurgia em que não é uma emergência, em que o animal não está prestes a morrer e se realizar aquela cirurgia não vai, né? Então é uma cirurgia eletiva, então a gente tem tempo de fazer uma consulta. É ideal que se faça alguns exames pré-operatórios, um hemograma, um bioquímico renal e hepático, exames para ver como é que está o status de saúde do coração, um eletro, um ecocardiograma, porque esse animal vai ser anestesiado. E os fármacos anestésicos, eles costumam interferir nas funções principalmente cardíaca e respiratória. Então a gente tem que saber como que está o estado de saúde desse animal. Então, após a avaliação clínica e a avaliação laboratorial pelos exames complementares, esse animal ele passa pelo procedimento de cirurgia e anestesia geral, né? É importante falar que sim, o animal é anestesiado geral. Muita gente acha que é só anestesia local nos machos, mas não, é anestesia geral. E a gente tem algumas modalidades anestésicas, para cada uma delas tem uma indicação certa, mas assim, o pessoal até pergunta, mas anestesia inalatória é a mais segura? Ela é bastante utilizada sim, mas a gente tem algumas modalidades de anestesia com fármacos injetáveis e para cada uma tem uma indicação. O importante é que seja feita com segurança, né? E que seja feito os exames pré-operatórios. E o pós-operatório também, muita gente fala, mas como que é? Vai ficar em casa, ou tem que ficar internado, ou ele fica com dor, não fica com dor. O procedimento pós-operatório é muito tranquilo, o animal tem que tomar assim, algumas medicações em casa, no pós-operatório, antibióticos, anti-inflamatórios, tem que fazer ali o curativo local da região dos pontos, né? A gente tenta sempre fazer, principalmente nas fêmeas, uma incisão muito pequena para ir poucos pontos, e assim o pós-operatório ser mais tranquilo, mas geralmente no próprio dia que chega em casa, ali no mesmo dia da cirurgia, muitas vezes, o animal parece que não aconteceu nada, ele sai correndo, o pessoal até liga preocupado, minha gata está subindo aqui em cima dos móveis do sofá, pode? Ela está se sentindo confortável porque ela está sob efeito de analgésicos, a gente passa medicação para esse animal não ter dor na casa, né? Ele não vai sentir dor. Mas é normal, assim, o animal pode voltar para casa e ter, assim, entre aspas, a sua rotina normal, né? Tá. Agora, tem algum risco? Por exemplo, uma cirurgia, né? Uma anestesia geral é sempre arriscado, né? Sim, sim. Então, esse risco existe, né? Não tem jeito. Existe, e é o que eu sempre falo. Por mais que, por exemplo, dentre assim, as castrações que a gente fala que é mais tranquilo, é uma castração de um felino macho, né? Que dura em cerca, dependendo da habilidade, né, de cada cirurgião, mas é uma cirurgia que dá para fazer em 3 a 5 minutos. É rápido assim? É rápido, é bem rápido. Muitas vezes até menos. Mas eu sempre falo, a pessoa fala assim, mas não tem risco, né? É tranquilo. Eu falei, não, assim, é uma cirurgia que a gente faz com bastante rotina, mas envolve sim riscos, tá? Riscos anestésicos, riscos cirúrgicos. O animal vai ser anestesiado, muitas vezes, por mais que a gente se assegure com alguns exames pré-operatórios, cada animal ele responde de uma maneira particular aos fármacos da anestesia. A gente precisa saber como é que está, por exemplo, o status sanguíneo daquele animal, por isso que a gente pede o hemograma, precisa saber se ele não está com nenhuma doença que vá complicar o procedimento, né? Tem algumas doenças que causam disfunções nas plaquetas
As plaquetas é que causam ali a coagulação do sangue. Então, o animal que está, por exemplo, com as plaquetas baixas, durante a cirurgia ele pode sangrar mais, né? Então, assim, a gente tem que se assegurar dessas questões. Mas, mesmo assim, se assegurando, em alguns casos pode haver particularidades que a gente não estava prevendo. E o que eu posso dizer é que a cirurgia, ela envolve, sim, certos riscos, por isso, contribua com os exames. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, mas esse tanto de exame vai ficar caro. Às vezes, o barato sai mais caro, né? Imagina. Às vezes, o barato sai mais caro. Então, cuidado da saúde do seu pet, né? Do seu bichinho. Né? Se fosse a sua, né? Você ia poupar ali. Eu acredito que quanto mais a gente conseguir contribuir para se assegurar de um procedimento cirúrgico, melhor, principalmente para o animal, melhor principalmente para o veterinário que vai operar e para o veterinário que vai anestesiar, e melhor também para a pessoa, porque ela vai, né, muitas vezes, já vi muitas cirurgias que o animal tem complicações pós-operatórias ou transoperatórias, e que esse animal tem que ficar internado, tem que receber transfusões de sangue, e o que a pessoa ia gastar, vamos dizer, uns R$500 com exames, ela acaba gastando R$3.000, né, porque a gente não conseguiu prevenir algumas coisas. Então, peço que as pessoas contribuam com as solicitações dos veterinários, para assim a gente ter uma maior segurança no procedimento cirúrgico e anestésico. Muito bom! Eu quero agradecer os esclarecimentos todos, né, que foram ótimos. Muito obrigado. Muito legal, né, a gente saber aí os prós, os contras, o que é mito, né, o que é uma crença, né, que as pessoas têm daquilo que de fato é realidade, né. Então vimos que há muitos benefícios para você castrar o seu bichinho de estimação. Penso que se você não tiver o interesse em reproduzi-lo, né, em colocar o animal para tirar uma cria, algo do tipo, então não tem por que não castrá-lo, né? Exatamente. Assim, eu não posso também deixar de falar que existem algumas doenças que têm a sua incidência maior em animais castrados, como por exemplo cadelas de porte grande. Algumas, não um grande número, mas algumas tendem a ter, quando ficam idosas, incontinência urinária. Eu mesmo esses dias atendi uma, que a gente chama de incontinência urinária influenciada pela falta do hormônio estrógeno. Então, algumas cadelas podem ter incontinência urinária, alguns felinos machos podem desenvolver também doenças do trato urinário. Então, tem algumas doenças, sim, que têm sua maior ocorrência em animais castrados. Mas mesmo assim, são coisas que a gente consegue contornar e o índice de aparecimento dessas doenças é muito baixo. Então, mesmo assim, vale mais a pena castrar. Então, a dica final é: castre o seu cão, seu gato. O ideal é que se castre o mais cedo possível ali, antes do primeiro cio, é o que eu indico, né? Ou no máximo antes do segundo. Perfeito. Galera, vou deixar para vocês o Instagram do Dr. Modesto Toffanello e também o WhatsApp para esclarecimentos, né, dúvidas ou também para consulta, né, doutor? Exatamente. Eu atendo, né, particular, então tem o meu Instagram, que é @PetHomeCare, vet em domicílio. Acho que está vai aparecendo aqui para isso. vocês. E tem dos meus parceiros aí que eu atendo, né? Eu atendo no Hospital Max Vet, que é uma rede de hospitais aqui em São Paulo. Eu também atendo junto ali no consultório, centro cirúrgico, onde eu faço uso algumas vezes de dois grandes hospitais aqui em São Paulo, que é o Migliano Vet Care, na Avenida Pacaembu, e o IVETS, tá bom? Então um grande abraço para todo o pessoal aí da equipe e os colegas também. Então, gente, siga ele lá no Instagram, tá? Tá aparecendo aqui para vocês. Tem o WhatsApp também para consultas? Tem o WhatsApp para consultas, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o @Modesto Toffanello Veterinário. Esse é o Instagram? Isso. Instagram, isso. E o WhatsApp é o 11 98853 9659. Obrigado pela vinda, doutor. Foi ótimo. Gratidão. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua companhia, dizer que tem reprise hoje às 18 horas, desejar um excelente final de semana para você e te lembrar que segunda-feira tem mais, hein? Te espero às 11 da manhã. Bênçãos de luz na sua vida e até lá. Tchau, tchau.